Vamos então para o nosso segundo exemplo, ok? Nós temos aqui um exemplo de troca de calor. Um bloco de massa, 2 kg, ao receber toda a energia térmica liberada por 1.000 gramas, de água, 1 kg de água, que diminui a sua temperatura de 1 grau Celsius, então a água vai diminuir a temperatura em 1 grau Celsius, sofre um acréscimo de 10 graus Celsius. Então esse bloco ali de 2 kg, ele está aumentando a sua temperatura de 10 graus Celsius quando ele recebe essa energia térmica da água. Aí o exercício fala, o calor específico do bloco é o que ele quer saber em calorias por grama-grau Celsius, ok? Então ele quer saber o calor específico. Quem lembra qual é o calor específico? Qual letra representa o calor específico? É a letra C minúscula. Então o que o exercício está pedindo é o calor específico desse material, ok? Que material? Que forma esse bloco de massa 2 kg? Aí ele está falando algo que a gente vai ter que sempre lembrar, que o calor específico da água é 1, ok? Então aqui nós temos alguns dados que eu tenho que considerar. Alguns dados do bloco, que a massa dele é 2 kg ou 2.000 gramas. Ele diz que a temperatura desse bloco variou a sua temperatura em 10 graus Celsius. Aumentou, porque ele fala que aqui é acréscimo. E ele fala que também da água. A água tem uma massa igual a 1.000 gramas, ok? E a água sofreu uma variação de 1 grau Celsius. E ele deu o calor específico da água. Vamos lá, temos aqui as respostas, vamos para o nosso cálculo. Então, esses são os dados que nós obtemos lá. A massa do bloco, nós vimos que é 2 kg, a gente vai deixar ela em gramas, já que a massa da água está em gramas. Então, 2 kg fica 2.000 gramas. Lembrando que K representa 1.000, então 2.000 gramas, ok? 2.000 gramas é a massa do bloco. A gente viu que ele aumentou a temperatura em 10 graus Celsius, então a variação da temperatura do bloco é 10 graus Celsius. E ele quer o calor específico do bloco. Joia? É o que nós estamos procurando. A massa da água a gente viu que é 1.000 gramas e a água aumentou a sua temperatura em 1 grau Celsius. O calor específico da água é 1 caloria por grama-grau Celsius. Notem que há uma variação de temperatura muito maior do bloco do que da água. Isso vai indicar que o calor específico desse bloco é menor do que o calor específico da água. Então, o meu exercício, a resposta tem que dar menor que 1. Então, vamos só visualizar isso. Nós já vimos que a quantidade de calor, a soma das quantidades de calor tem que ser sempre igual a zero. Então vamos lembrar aqui, vou colocar aqui em cima, lá embaixo já está resolvido. Então vamos colocar aqui, pegar a caneta, só para a gente lembrar que é sempre assim que a gente vai começar os exercícios. Eu sei que a quantidade de calor do bloco, um Bzinho, mais a quantidade de calor da água, isso tudo tem que ser igual a zero. Só que o que ocorre? Essa quantidade de calor da água, ela está cedendo. Então, em vez de ser positiva, essa quantidade de calor vai ser negativa. Quem está recebendo? O bloco. Então, ele é positivo. Por isso que aqui embaixo, a quantidade de calor da água vai aparecer no segundo membro. Porque ela está negativa, ela passa para o segundo, fica positivo. Então, a quantidade de calor do bloco vai ser igual à quantidade de calor da água. Joia? E aí nós temos um princípio. Princípio das trocas de calor. Que diz que a quantidade de calor, a soma das quantidades de calor sempre vai ser igual a zero. Ok? E aí, a gente sabe que é uma troca de calor apenas variação da temperatura. Tanto na água como no bloco. Ok? Nesse caso, eu tenho um calor sensível. E qual é a forma do calor sensível? O calor sensível, quem lembra? Vou colocar aqui em cima para a gente lembrar que a quantidade de calor sensível é igual a massa vezes
Opa! Vou voltar aqui. Deixa eu apagar aqui rapidão, ver se dá tempo de apagar. Borracha. Vezes, né? Então, vezes o calor específico, que é o vezes a variação, que é o delta da temperatura. Então, nós temos aí a fórmula do calor específico. Então, olhem aqui. O Q é igual a mc delta T, ok? mc delta T. Então, o Q do bloco aqui vai ser igual a mc delta T. mc delta T, ok? O Bzinho é só para indicar que é do bloco, ok? E o Q da água? Também, como é sensível, então é mc delta T. Só que dá água. E aí é só substituir os valores. Quanto que é a massa do bloco? A massa do bloco é 2000. Quanto que é o calor específico do bloco? Está procurando, então eu vou repetir ele. Quanto que é a variação da temperatura do bloco? Variou em 10 graus Celsius, então aqui vai 10. Igual. Quanto que é a massa da água? A massa da água eu vi que é 1000, então aqui vai 1000. Quanto que é o calor específico da água? É 1. Então aqui vai 1. Quanto que variou a temperatura da água? Variou em 1 grau Celsius. Então aqui vai 1, ok? Então vai ficar assim, substituindo os valores. Lá eu tenho, então, substituindo os valores. E aí o que eu vou fazer? Lembra que eu falei que a gente vai achar o valor do calor específico do bloco. Então é o CB. Lá embaixo está aparecendo para vocês, mas vamos passo a passo. Vamos pegar aqui, caneta de novo. Então, eu substituí a massa do bloco, o calor específico está procurando, e a variação de temperatura foi igual a 10. Foi 10, né? Do bloco. Igual a massa da água, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes o quanto variou a temperatura da água, que foi 1. 2000 vezes 10 dá 20.000. Vezes CB, fica 20.000 CB. Igual 1000 vezes 1 vezes 1 dá 1000, ok? E aí, se eu quero achar o valor de CB e o 20.000 está multiplicando, ele vai passar aqui dividindo. Posso cortar 3 zeros aqui com 3 zeros aqui embaixo. Então eu vou ter 1 dividido por 20, que dá 0,05. Qual que é a unidade de calor específico? Sempre vai ser a caloria por grama grau Celsius. Ok? Então, o calor específico desse bloco é 0,05. Ou seja, ele vai precisar de apenas 0,05 calorias para que ele aumente 1 grama, ele aumente a temperatura de 1 grau Celsius de 1 grama desse material. Ok? Então, pouca caloria ele precisa para aumentar essa temperatura. Ok? Em 1 grau Celsius. Então, esse aí é o nosso segundo exemplo.